tudo bem com vocês? Peço desculpas por desmarcar a nossa aula ao vivo, mas hoje eu não estou me sentindo muito bem e achei que seria mais produtivo gravar essa aula agora, para que vocês então vejam a resolução de alguns dos exercícios que eu pedi para que vocês fizessem e me entregassem como tarefa da semana passada. Certo? Então, a gente vai discutir aqueles exercícios do livro que eu pedi na semana passada. Vamos ver? Então, lá na página 14, eu pedi para que vocês fizessem as questões número 6, 7 e 9. Então, vamos ver basicamente o que cada uma delas representa. Número 1. O que mede a grandeza, a quantidade de matéria e qual é o símbolo da sua unidade? Então, lembra lá, a quantidade de matéria, número 6, né? A quantidade de matéria vai estar falando sobre o que é o mol, né? Na verdade, a quantidade de matéria presente em uma certa massa. Normalmente, essa massa associada à constante de Avogadro. Então, aí vocês vão esclarecer isso com a definição nas palavras de vocês, beleza? Então, a unidade, o símbolo dessa unidade é o mol. A gente acaba falando mol diretamente, mas o termo correto é quantidade de matéria e mol é a unidade. É a mesma coisa que a gente fala lá, a massa. Massa é a grandeza e a unidade é o grama, por exemplo, certo? Então, a grandeza é quantidade de matéria e a unidade é mol. Beleza? 7. Por que os químicos adotaram a grandeza, a quantidade de matéria para contar as entidades químicas, em vez de simplesmente contá-las numericamente? Então, ali, nessa questão, vocês vão discutir a respeito de que, como a quantidade de átomos ou de moléculas é muito grande, era preciso estabelecer uma grandeza que fosse resumir tudo isso de uma forma mais simples. Então, por isso, criou-se a quantidade de matéria, porque o número de partículas é muito grande. Certo? Então, aqui eu não vou estar dando as respostas para vocês. O número de partículas é muito grande. Mas eu quero exatamente que vocês respondam com as palavras de vocês. Estou apenas discutindo cada uma delas para tirar as dúvidas que houverem, beleza? Questão número 9. Em que amostra a maior quantidade de entidades? Em um mol de grãos de milho ou em um mol de átomos de carbono? Então, é aquela história. O que tem mais? Uma dúzia de milho ou uma dúzia de milho? Já que ele está falando de milho, uma dúzia de grãos de milho ou uma dúzia de átomos de carbono? Ambos têm a mesma quantidade. Então, um mol de qualquer coisa sempre vai estar associado ao mesmo número de partículas, ou seja, os 602 sextilhões de átomos, se for de carbono, se for grãos de milho, também vai ser o mesmo número. Um mol para qualquer coisa representa a mesma quantidade. Aqui não átomos, né? Vamos pensar aqui em grãos de milho. Certo? Beleza, gente? Lá na página 20, questão número 14. Que relação há entre a constante de Avogadro e o mol? Então, a gente já respondeu isso, né? Um mol de qualquer coisa contém sempre a mesma quantidade, 602 sextilhões de partículas. Certo? Então, eu vou colocar aqui partículas, que vocês sabem que pode ser tanto átomos, quanto moléculas, quanto elétrons, como grãos de milho, como qualquer coisa. Sempre que falar em mol, a gente estabelece essa quantidade aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza? E aqui, a partir da 22, a gente começa com os cálculos, certo? Eu não vou resolver o cálculo até o final, eu vou montar aqui o exercício, a resolução com vocês, e aí vocês resolvem, né, sozinhos e vão me mandar como atividade, beleza? Eu acho que lá no Classroom está marcado como até hoje o prazo para vocês enviarem, mas eu vou prorrogar por mais alguns dias, tá? Então, a gente tem aula, nossa próxima aula é na quinta, então vocês podem me enviar isso aqui até quinta-feira, certo? Beleza?
fica um prazo maior aí para todo mundo poder fazer tranquilamente. Quem já me enviou, melhor ainda, né? Ótimo. Então lá, 22, né? O enxofre é um elemento classificado como não metálico. É essencialmente pela presença de seus átomos nos combustíveis que existe o fenômeno das chuvas ácidas. A gente comentou sobre isso antes mesmo do período remoto como a gente está, né? Então, quando a gente estava em aula presencial, a gente falou a respeito do enxofre. Então, ele pergunta o seguinte: quantos átomos de enxofre existem em 16 mol de enxofre? Então, a gente sabe que um mol de qualquer coisa contém 602 sextilhões de qualquer coisa. Nesse caso aqui, átomos de enxofre. Certo? Então, eu sei isso aqui. O mol é proporcional à quantidade de átomos. Então, se eu tiver não 1 mol, mas 16 mol, eu vou ter quantos átomos de enxofre? X. Lembra lá que a gente vai trabalhar com proporção, a gente trabalha com regra de 3. Quando trabalhamos com regra de 3, nós montamos a regra de 3 e colocamos sempre semelhante embaixo de semelhante. Então, é bem importante que vocês coloquem lá a unidade do que vocês estão trabalhando para que vocês percebam, ó, mol embaixo de mol, número de átomos embaixo de número de átomos. Fazendo dessa forma, não tem como errar. Montou a regra de 3. E aí, o que faz para resolver? Faz a multiplicação cruzada aqui que vocês vão fazer. Olha lá, x vezes 1, x. E aí, vocês resolvem lá 16 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vocês vão encontrar a resposta x, um certo número de átomos. Não esqueçam de colocar a unidade nas respostas de vocês. Isso aqui também é extremamente importante. Ok, gente? Vamos para próximas? Lá na página 31, aqui começam a aparecer questões um pouquinho mais elaboradas, desde o enunciado até mesmo no cálculo. Então lá, em 2015, um grave acidente, o rompimento das barragens em Mariana, contaminou o Rio Doce e toda a região com a lama tóxica. O resultado da análise laboratorial das amostras de água coletada no Rio Doce, em Minas Gerais, apontou níveis acima das concentrações aceitáveis de metais pesados, como mercúrio, arsênio, ferro e chumbo, na lama que escorreu para o rio com o rompimento das barragens em Mariana. O prefeito de Baixo Guandu confirmou a informação. Para se ter uma ideia, a quantidade de arsênio encontrada na amostra foi de... Olha lá, a gente tem uma informação aqui, ó. 2,6394 miligramas e o aceitável é de 0,01 miligramas, afirmou. Encontramos praticamente a tabela periódica inteira na água. Considerando o elemento arsênio encontrado na lama tóxica analisada, qual a quantidade desse átomo presentes na amostra analisada? Aí ele dá a massa atômica ali. Cadê? Então, ele dá aqui a massa atômica do arsênio também. Trocar minha caneta aqui para o branco para escrever aqui no quadro. Então, eu sei lá que 1 mol, a gente sempre vai começar essas relações assim, ó. 1 mol de qualquer coisa tem sempre os 602 sextilhões desse qualquer coisa. Nesse caso aqui, são átomos. Qual que é a massa molar do arsênio? O enunciado diz aqui, ó, 75 gramas por mol. Então, 1 mol equivale a 75 gramas. Veja que a primeira linha da regra de 3, eu não precisei usar os dados do enunciado do problema, porque isso é padronizado, certo? O mol, o número de átomos e a sua massa. Tenho a proporção entre essas 3 grandezas. Agora eu vou retirar as informações do enunciado. O que o enunciado quer saber? A quantidade de átomos. Então, meu X tem que vir embaixo da quantidade de átomos. Encontrados na amostra analisada. Então, ele encontrou lá 2,6394 miligramas. Mas aqui eu tenho gramas. Então, eu tenho que transformar esses miligramas para gramas. Como que eu transformo? 1 grama
contém 1000 miligramas, certo? Então, 2,6394 miligramas corresponde a quanto? X, né? Ou seja, isso vai dar quanto? E, então, aqui eu posso colocar lá 0,02634 gramas, ou eu posso também colocar em potência, né? 2, eu vou repetir o número, vezes 10 elevado a menos 3. Tanto faz, ok? Eu acho que vocês vão preferir dessa forma. Vamos arrastar esse monte de número aqui, ó. 0,002634 grama embaixo de grama. E aí, vocês farão a multiplicação cruzada. O valor que vocês encontrarem aqui vai ser o número de átomos de arsênio encontrado na amostra de lama tóxica. Beleza? Então, aqui, gente, eu estava conferindo o gabarito do livro e as alternativas. Vocês não vão encontrar nenhuma alternativa com a resposta correta, certo? Então, a resposta correta que vocês devem encontrar é essa aqui, ó. 2,11 vezes 10 elevado a 19 átomos de arsênio. AR, né? Se vocês arsênio. Se vocês forem procurar a resposta, ou quem fez e procurou a resposta no final do livro, vai ter encontrado que no final do livro seria a letra D aqui, 2,11. Opa! 2,11 vezes 10 elevado a 27. Porém, seria 27 se a gente não transformar isso aqui para miligramas, tá? Então, a resposta correta é essa daqui. Então, deem uma olhadinha lá, se vocês chegaram nessa resposta e no livro vocês acharam diferente, vocês estão certos e o livro está com essa falha, beleza? Essa é a resposta correta. E a última é essa aqui, ó. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? Ele dá a massa atômica e a mol e o número de átomos. Então, lá, nós sabemos que um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, e que no caso do alumínio, essa massa equivale a 27 gramas, a massa que corresponde a um mol. O que ele quer saber? Quantos átomos, X embaixo de átomos, vai estar presente em 100 gramas de alumínio. Então, aqui para o alumínio. Montada a regra de 3, vejo que ele não falou nada sobre mol, a gente esquece do mol e faz, então, a multiplicação cruzada aqui. Certo? Beleza? Como desafio dessa aula, eu quero que vocês façam essa questão número 34 aqui, certo? Então, essa questão número 34, eu vou colocar lá, lá no Classroom agora, eu vou colocar uma questão pelo formulário para vocês responderem e me darem a resposta correta dessa questão aqui, certo? É só entrar lá e marcar a resposta correta. E eu quero que, é claro, vocês façam a resolução no caderno de vocês. Beleza? Nossa próxima aula é na quinta-feira. Na quinta-feira, então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer eu vou propor uma atividade avaliativa sobre essa conversão de grandezas. Então, como que vai ser essa atividade avaliativa? Vai ser pelo formulário, certo? Então, vocês vão clicar nas respostas corretas e depois vocês vão me mandar as respostas por fotografia. Respostas pela fotografia. Beleza? Eu vou deixar tudo explicadinho lá. E essa atividade, que vai ser na quinta-feira, vai ter valor 2. Certo? Beleza, gente? E aí, se vocês forem tendo dúvidas, podem me mandando mensagens. Mandem mensagens lá pelo mural, mandem mensagens lá pela atividade, que eu vou colocar agora lá para vocês.
Beleza? Um grande abraço. Peço desculpa mais uma vez por não estar fazendo a aula ao vivo, mas tá aí a resolução, que era o que a gente ia discutir nessa aula também. Certo, gente? Muito obrigado, beijo, até mais. Tchau, tchau.